A espécie humana. O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. Charlie Chaplin. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a reprodução e desenvolvimento embrionário humano. Noções gerais sobre reprodução. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Se você for um ser vivo, você tem como característica a reprodução. Ela é fundamental para a perpetuação da espécie, uma vez que os seres vivos se originam de outros iguais a eles por meio da reprodução. Em nível molecular, a reprodução está relacionada com a capacidade que o DNA tem de se duplicar. O DNA ele não se divide, ele se duplica. Dois processos são importantes na produção sexuada: a divisão celular por meiose e a fecundação. Então, quando eu falar do processo de reprodução sexuada, eu não posso citar a divisão celular mitose só. A divisão celular na reprodução sexuada ela é através da meiose. Por meiose, número diploide 2N de cromossomos. Quando for 2N, ele é diploide. É reduzido à metade e pela fecundação restabelece o número de cromossomos típicos da espécie. Então, se eu tinha 2N, passei a ter N, a divisão celular foi de meiose, de 2N caiu para N. Dessa maneira, ocorre troca e mistura de material genético entre indivíduos de uma população, aumentando a variabilidade genética. No caso, o seu pai ele contribui com N e sua mãe contribui com outro N. Juntando o N do seu pai com o N da sua mãe, eu tenho 2 Ns. Então, você se tornou uma célula diploide. A esse período em que N somado a N dá 2N, eu tenho a chamada fecundação. Dessa maneira, ocorre troca e mistura do material genético. Então, material genético do seu pai, material genético da sua mãe, entre indivíduos de uma população, aumentando a variabilidade genética. Você é a união do material genético do seu pai e da sua mãe. Os descendentes que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas, detalhe, não são idênticos a eles. O corpo humano é constituído por células diploides, formadas por mitose, a partir de células preexistentes. Ou seja, para eu ter uma célula, para existir uma célula, tem que ter existido uma célula preexistente. Ela não nasceu do nada. Ela não é uma questão de abiogênese, é uma questão de biogênese. Todas essas células originam-se de uma célula inicial chamada zigoto, que no livro também está escrito como célula-ovo. O zigoto forma-se por fecundação. Quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, ou seja, o espermatozoide entra no óvulo, eu tenho a união do N do espermatozoide com o N do óvulo, formando 2N, eu tenho a formação da célula-ovo, também conhecida como zigoto, que é a união de dois gametas, as células haploides N, o óvulo, gameta feminino, e o espermatozoide, o gameta masculino. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide são formados por meiose de células denominadas germinativas primordiais, que são diploides. Então, a primeira célula que vai dar origem aos gametas masculinos e femininos é uma célula primordial que possui 2 Ns. Então, ela é uma célula diploide. Os gametas têm origem em órgãos especializados chamados gônadas. No caso dos meninos, eu tenho os testículos, que são 2, e no caso das meninas, eu tenho os ovários, que são 2 também. Existem, portanto, gônadas femininas, os ovários, que produzem óvulos, e as gônadas masculinas, os testículos, que produzem os espermatozoides.